No livro de Provérbios, capítulo 21, nós vamos ler apenas o versículo 1. Está ali projetado. Se você não tem a sua Bíblia, você poderá ler ali comigo. Vamos ler juntos. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Mais uma vez. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós temos aqui pais, pai e mãe. E quando os filhos ainda são crianças, é uma bênção conduzir os filhos crianças, porque eles são totalmente dependentes. Mas depois que entram na fase dos juniores, eles começam a achar que não precisa ser tão dependente do pai. Chegando na adolescência, fica um pouquinho mais complicado. E quando chega na fase adulta, eles começam a achar que nós, os pais, não sabemos de nada, eles sabem de tudo. Além de mim, tem mais algum pai que se sente assim? O seu filho tem ensinado você? Lá em casa, eu tenho 2 sábios. São os meninos de Deus, tá, irmãos? 2 sábios. E quando eles não dão conta do recado, Ilma certamente dá conta do recado. Então, eles ficam ali, trabalhando, tocando, tomando nota, e quando eu chego em casa é uma sabatina. E as coisas que eu ouço, talvez eu não pudesse acreditar. Mas eu não devia ter dito aqui, né? Mas eu não escondo os meus filhos, que a nossa igreja, nós somos uma igreja família, mas nós que somos pais, a gente tem essa dificuldade, porque o filho acha, quando chega numa idade assim adulta, ele acha que sabe tudo. E se você tiver 50 anos, e os seus pais tiverem 70 ou 80 anos, a nossa tendência também, depois dos 50 anos, é achar que os nossos pais com 70, 80 anos não sabem de nada. Nós sabemos mais do que eles. Não é assim? Então, de alguma maneira, todos nós somos reis em algum lugar. O Brasil hoje não é governado mais por um rei, teoricamente falando. Mas o que a gente sabe? O rei faz aquilo que está na cabeça dele, se ele não tiver consenso. E achando que aquilo que ele está ordenando a ser feito é o melhor e é o que deve ser feito, o ditado aí fora diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas esse texto que nós acabamos de ler diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor faz com que o coração do rei se incline conforme o querer dele, do rei. Eu queria que esse texto fosse colocado novamente ali, para você pensar um pouquinho. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Você já viu um ribeiro? O que o ribeiro faz quando ele traça o seu caminho? Ele vai até onde tem um obstáculo. Tendo um obstáculo ali, ele faz o quê? Ele acha um caminho mais fácil. Ele contorna o obstáculo. O ribeiro, ele contorna o obstáculo. Por maior que seja a sua força, a sua impetuosidade, na hora que ele encontra o obstáculo, ele viu que não dá para ele contorna o obstáculo. E o texto sagrado está dizendo: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso.
Porque nós vamos encontrar reis na vida em que as nossas palavras serão sem nenhum poder, não terão nenhuma eficácia. E a melhor coisa que nós temos aprendido aqui na igreja, quando temos um grande obstáculo, quando as nossas palavras não estão resolvendo, quando perdemos eficácia nos conselhos, é você usar o seu joelho e orar. Porque quando nós oramos, o Senhor a quem servimos, Ele faz o quê? Ele pega o coração do rei, aquele que nos opõe, e inclina o coração desse rei conforme o seu querer. Você está entendendo isso? Aquilo que você tem tentado resolver com as suas palavras e não tem tido sucesso, o Senhor Deus quer que você saiba hoje que você deve confiar só nele. Cantamos aqui há muito tempo, há momentos em que as palavras não resolvem, e não resolvem, principalmente quando os filhos começam a ser independentes. Eu estou usando aqui a linguagem sobre os filhos, mas às vezes é o colega de trabalho, às vezes é o seu patrão, ou às vezes é alguém que depende de você, que acha que sabe tudo, e você tem trazido angústia para a sua alma, porque aquela pessoa tem oposto a você, e você tem consciência de que aquilo que você está falando é verdadeiro, é sensato, e sabe que se aquele caminho continuar sendo trilhado, vai trazer prejuízo, não é só para você, é para a pessoa e para aquelas pessoas que dependem daquela pessoa. Então o coração do rei está nas mãos do Senhor. Vamos falar isso juntos? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Qual é o rei que tem se oposto a você? Será seu marido? Você tem falado com ele demais, o cara é cabeça dura, não te ouve. Muda estratégia. Começa a orar. Faz o que a Bíblia diz para fazer. Amontoa sobre a cabeça dele brasas vivas de oração. E a esposa murmura muito, reclama muito, só vê defeito. Ora. É o filho que acha que sabe tudo, não bate de frente. Ele é um reizinho na posição dele, coloca o coraçãozinho dela nas mãos de Jesus e diz: Senhor, faz a obra. Sabe por quê? Há um outro texto da palavra de Deus que nós oramos muito esse texto aqui, quando diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força. Às vezes você está vendo que aquele caminho vai dar em ruína, vai dar em coisa ruim, e você está avisando para evitar que aquela pessoa tenha prejuízo, porque o prejuízo não vai ser só dela, tem gente que vai ser prejudicada. A pessoa endureceu a cerviz, se fez de surdo. Coloque esse rei, essa rainha nas mãos do Senhor e ore pelos sentimentos, pelos pensamentos dela, e aguarde o tempo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O que a gente aprende na palavra? Todos nós aqui temos um coração. Eu estava hoje meditando um pouquinho, aí o telefone deu um sinal, falou: deixa eu ver se é algo urgente. E abriu logo no Instagram, e no Instagram tinha uma propaganda de um cardiologista dizendo acerca do tamanho de um coração humano. Ele falou assim: olha para a sua mão assim. Aí ele fez assim com a mão e disse assim: o coração de um adulto é um pouco maior do que uma mão. Mas quando a Bíblia diz a respeito do coração, ele está falando do nosso mundo, primeiro, mental, segundo, sentimental. E quando Deus nos fala sobre isso, diz que todos nós aqui temos um coração, mas a mesma palavra que diz que o homem tem um coração, ela também diz que o nosso coração, ele é enganoso. E nós nos enganamos muitas
muitas vezes. E quando nos enganamos e damos com os burros na água, nós temos que algumas vezes baixar a cabeça e admitir para aquele que havia nos corrigido ou nos dado um norte, uma palavra de direção, de que ele ou ela estavam corretos na sua maneira de pensar. Por isso, o coração, quando a Bíblia fala a respeito dele, está falando sobre o centro da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas sensações. Todos nós temos um coração. Nem sempre, quando o nosso coração não está alinhado com a palavra de Deus, ele estará pensando da maneira ideal, da maneira correta. E Deus, quando usa Provérbios de Salomão para nos falar acerca disso, ele fala uma coisa que é muito importante. A sabedoria que vem do alto, ela é cristalina e ela é diferente da sabedoria desse mundo. Se quisermos agir na força da carne, nós seremos muito frustrados. Mas se quisermos agir na dependência, na orientação e na inspiração do Espírito Santo, não só as nossas orações serão ouvidas, como as coisas estarão a nosso favor. E aquelas pessoas que muitas vezes não nos ouvem por teimosia, às vezes teimosia barata, só pelo prazer de contrariar o outro, elas irão ter a experiência de que quando o coração é orientado pela palavra de Deus, ele acerta. Então, quem tem guiado o seu coração? O seu mundo mental, o seu mundo sentimental, tem sido a palavra de Deus? No seu coração existem coisas que estão gerando vida ou mais coisas que estão gerando morte? O seu coração tem vivido mais tempos de angústia e apreensão ou mais tempo de reflexão e prazer pelo estilo de vida que se tem levado? São coisas que nós devemos então considerar, porque quando o anjo apareceu para José, ele disse: mas como será isso? O anjo disse assim: crê, José, porque para Deus não há impossível. Então aquele reizinho que tem dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou que se colocou na estrada da sua vida para se lhe opor, não bata a boca com ele. Incline a sua cabeça e ore por ele, que o efeito vai ser mais certeiro. E quando Deus faz isso na nossa vida, os resultados são fenomenais. Melhor dizendo, o resultado será sempre sobrenatural. Algumas coisas Deus nos dá a oportunidade de, com a sabedoria que adquirimos com a palavra de Deus, a gente resolve os problemas. Mas existem coisas que nós vamos depender de que haja um sobrenatural na nossa vida. Então lembre-se, todo homem tem um coração. Todo ser humano tem um coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. A gente se impressiona com aquilo que não devia se impressionar, e nisso muitas vezes cometemos equívocos que nos trarão grande prejuízo. Prejuízos esses que poderão culminar até em prejuízos fatais. Então, o próprio Provérbios de Salomão diz: filho meu, dá-me o teu coração. O que eu faço quando meu coração estiver enganado ou numa curva de dúvida? Eu faço a mesma coisa que devo fazer quando estou orando acerca de alguém, para que esse alguém seja convertido à verdade. Eu não oro por aquela pessoa, eu devo também colocar o meu coração enganoso à luz da palavra de Deus e à luz da presença de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes a gente gosta de orar pelo coração do outro, mas é tão difícil entregar ao Senhor o nosso coração. Estamos aqui nessa reunião maravilhosa porque todos nós aqui entregamos o nosso coração. Muito difícil alguém aqui em sã consciência dizer: não, o meu coração não é de Deus, não. Não, todos nós estamos aqui porque cremos que
que entregamos a nossa vida e a essência dela, o nosso mundo mental, sentimental, espiritual. Mas existem algumas áreas da nossa vida em que o Senhor Deus, Ele quer ser o Rei, o Todo-Poderoso, aquele que governa, aquele que direciona, aquele que traz um novo sentido e um novo mundo. Existem algumas atitudes que nós precisamos tomar para que essa palavra que nós estamos ouvindo hoje funcione na nossa vida. A primeira delas, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós temos a impressão de que existem algumas áreas da nossa vida que Deus vai opinar errado, porque Ele é santo e eu sou profano. Então o santo não vai entender as coisas desse mundo profanado, ou desse mundo de pecado. Mas estudando a carta aos Hebreus, essa semana nós estamos vendo já há 3 semanas aqui sobre como servir ao Senhor, um estudo baseado no livro de Levíticos, a respeito do sumo sacerdote. E aprendemos que Jesus é o sumo sacerdote. E lá em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fragilidades, dos nossos pecados, dos nossos erros, porque Ele, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, em tudo Ele passou por aquilo que nós passamos, exceção feita a do pecado. Então confie mais em Deus. O Senhor Jesus a quem servimos, Ele conhece o seu coração, Ele entende você, e é por isso que até você Ele traz hoje essa palavra. Confie mais na soberania do Senhor Deus. Segunda coisa, a atitude que nós devemos ter: seja humilde sempre. A Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza aquelas pessoas que param, raciocinam e dizem assim: ele tem razão, ela tem razão. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz assim, que Deus resiste ao soberbo. Então, Jesus, a quem servimos, Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso maior desafio em entregar o nosso coração é nós andarmos em humildade. Porque para você andar em humildade, você tem que admitir que Jesus está certo, que a palavra dele está certa. E isso para nós é muito difícil. Por último, a última atitude que nós devemos ter quando confiamos a Deus a vida de alguém, ou quando confiamos a Deus a nossa própria vida, nós precisamos entregar o nosso caminho e a vida ao Senhor, conforme está escrito no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Será que Deus vai errar quando confiar algumas coisas nas mãos dele, ou tudo nas mãos dele? Deus não quer que nós sejamos bonecos de manobra. É por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio é sábio a gente admitir que não sabemos de tudo e que nós dependemos dele. Nós nascemos aprendendo e vamos morrer aprendendo. Partindo dessa vida para a vida além, nós continuaremos aprendendo. Mesmo que o apóstolo diz que hoje nós enxergamos as coisas celestiais como quem vê uma imagem refletida com distorções no espelho. E o apóstolo dizia: mas quando estivermos diante dele, nós então veremos como ele é, face a face. E estando diante da própria encarnação da verdade, que é Jesus, nós iremos descobrir uma coisa: que nem os anjos que vivem nas eras da eternidade, que foram criados antes de nós, sabem de todas as coisas. Se eles soubessem de todas as coisas, Satanás não teria cometido o erro que cometeu.
Adão não teria cometido o erro que cometeu. Por isso o Senhor nos dará a eternidade, para que a gente continue conhecendo as maravilhas do Senhor. Nós vamos cantar agora uma música em adoração ao Senhor. Vou pedir rapidamente a banda aqui. No coração de Deus existe o melhor para cada um de nós. E se você confiar a sua vida nas mãos do Senhor, você vai ser surpreendido, porque Ele não quer o pior para você. Ele sempre vai ter o melhor para você. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa música em forma de oração?